O presidente italiano Sergio Mattarella anuncia a dissolução do parlamento e novas eleições devem ser convocadas em até 70 dias. Essa decisão foi tomada depois do pedido de renúncia nesta quinta-feira do então primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, após apenas 18 meses no cargo. Esse foi o segundo pedido de renúncia de Draghi em um período de poucos dias. Esse foi aceito pelo presidente italiano. E para a gente entender melhor o que isso significa, quais os impactos e os cenários na política italiana a partir de agora, recebemos o professor de Relações Internacionais da ESPM Sul, Roberto Ibel. Professor, tudo bem? Obrigado por atender a Band News FM. Tudo bem, Alessandro? Olá a todos que estão ouvindo a Rádio Band News FM. Bom, professor, então entendendo esse movimento, essa renúncia que agora se formaliza do agora ex-primeiro-ministro Mário Draghi, a que se deve esse novo pedido de renúncia que dessa vez acaba sendo aceito pelo presidente do país? Bom, é um segundo pedido de renúncia que escancara uma crise política na Itália. Não é uma crise econômica, porque a Itália tem apresentado um bom desempenho econômico, mas sim uma falta de consenso político no parlamento italiano. Os partidos que compunham essa base aliada do primeiro-ministro, agora ex-primeiro-ministro Mário Draghi, não encontrou consenso. Nós tínhamos ali partidos desde centro-esquerda até partidos de extrema-direita, que faziam parte dessa coalizão, a Força Itália, a Liga Norte, o Movimento Cinco Estrelas e o Partido Democrático, que eram as principais forças políticas, apoiados ainda também por alguns partidos menores, e não encontraram consenso para manter o nome de Mário Draghi. E aí ontem foi um dia histórico, um dia chave, digamos assim, nesse momento político atual da Itália, na qual Mário Draghi passou por um voto de confiança, também chamado de voto de censura em alguns países. Sobrevive esse voto de confiança, mas com a ausência de várias forças políticas do seu próprio bloco de apoio. Ou seja, isso escancarando uma falta de apoio político para ele continuar no governo. Acho que é muito importante esclarecer que a Itália tem um presidente, Sergio Mattarella, que é chefe de Estado da Itália, e o primeiro-ministro é o chefe de governo, que implementa, de fato, as políticas públicas, faz a gestão orçamentária, fiscal, enfim, de todo o país. É a figura mais importante do país. Então, hoje a Itália está sem primeiro-ministro, assim como o Reino Unido. Então, hoje o continente europeu, ia dizer União Europeia, mas o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, hoje o continente europeu ele passa por processos de transformações políticas. E no horizonte, eleições que foram antecipadas para setembro na Itália, a fim de formar um novo bloco, um novo governo, tentar formar um novo governo italiano. Pois é, professor, e como funciona a partir de agora todo esse processo de escolha do novo governo? É um prazo até 70 dias, mas agora é uma nova coalizão, precisa ser formada, os italianos vão às urnas, como funciona? Exatamente, os italianos vão às urnas novamente, tentar votar em seus parlamentares, representantes, né? E que aí esses representantes escolhem, de acordo com o partido que tiver o maior número de votos, o nome do novo primeiro-ministro. A grande questão hoje, Alessandro, é que não existe um consenso político sobre qual é o partido mais influente. O parlamento italiano ele é muito dividido entre esses movimentos, o Movimento Cinco Estrelas, que é um partido de extrema-direita, e partidos tradicionais, como a Liga Norte, o Partido Democrático, né, e a Força Itália. E nomes tradicionais da política italiana hoje estão no horizonte, segundo a própria imprensa italiana, segundo analistas políticos da Itália, estão no horizonte para ocuparem este cargo. Silvio Berlusconi, o mais conhecido, assim como também Giuseppe Conte, que já foi primeiro-ministro, e também Matteo Renzi, que já foi primeiro-ministro no passado. Então, esses nomes da velha política italiana acabam voltando como possibilidades para ocupar o cargo de primeiro-ministro a partir de setembro. Então, essas eleições, tradicionalmente, né, na história recente da Itália, sempre ocorrem no primeiro semestre. O segundo semestre na Itália, de maneira um pouco semelhante aqui no Brasil, ele é sempre dedicado a votar temas orçamentários para o ano seguinte. As questões políticas mais delicadas, ou aquelas que têm um maior impacto na sociedade italiana, elas acontecem no primeiro semestre. Então, eleições tradicionalmente também são no primeiro semestre. Então, os italianos irão agora, né, já em momento lá outono e inverno, irão para a votação a fim de escolher um novo primeiro-ministro, mas dificilmente a gente sabe quem vai ocupar por causa dessa distribuição, essa pulverização política que ocorre na Itália.
Bom, segundo algumas pesquisas de intenção de voto, uma possível aliança é cogitada, né? Que seria uma aliança de extrema-direita, a gente pode dizer, formada pelos partidos Irmãos da Itália, o Força Itália, que é o de Silvio Berlusconi, uma figura carimbadíssima na política italiana, e a Liga Norte de Matteo Salvini, que também, nos últimos anos, ficou muito conhecido, especialmente pelos seus posicionamentos de extrema-direita. E aí, segundo essas pesquisas, uma possível aliança entre esses partidos teria maioria sim para vencer as eleições. O senhor acredita que é justamente esse o cenário para que a Itália se encaminha, que caminha nesse momento, se desenha depois da queda do atual governo? É uma volta com força da extrema-direita? É possível, sim, que temos o retorno da extrema-direita, e é muito interessante ver o nome de Silvio Berlusconi envolvido, porque Berlusconi já foi um político que transitou em todos os eixos, digamos assim, ideológicos da Itália ao longo dos últimos anos, e agora flerta, se aproxima com o movimento Cinco Estrelas, como você bem colocou, né? A grande questão é que nós temos ainda o nome de Giuseppe Conte, que já foi primeiro-ministro italiano, né? E também seria um nome viável, aí uma candidatura mais de centro, e que tem a simpatia de Berlusconi. Aliás, Berlusconi e Conte foram nomes que levaram à queda de Mário Draghi. Eles levaram Mário Draghi ao poder e também fizeram parte da sua saída. E acho que é importante salientar também que Mário Draghi não é filiado a um partido político. Foi um primeiro-ministro independente, praticamente convocado por essa coalizão política e também incentivado pelo então presidente Sérgio Mattarella, porque havia sido o presidente do Banco Central Europeu. No momento em que ele assumiu, 18 meses atrás, o cargo de primeiro-ministro, a Itália passava por um momento de crise, né, influenciada pela pandemia da Covid-19, ainda as questões do Brexit, que impactaram todo o bloco europeu, e ele veio, então, assumir o cargo na tentativa de recuperar economicamente a Itália e conseguiu, em certa medida. A Itália hoje tem um desemprego de 8%, projeção de crescimento de 2,4 pontos percentuais neste ano, e também a inflação controlada, no momento que em todo o bloco europeu, principalmente a Alemanha, Reino Unido, também Portugal e Espanha passam por um processo de inflação crescente, a Itália consegue controlar essa inflação, e muito devido ao governo de Mário Draghi. Então, a grande incógnita é, não apenas será uma extrema-direita que vai assumir o cargo de primeiro-ministro a partir de setembro, mas também se os compromissos, as políticas econômicas de Mário Draghi serão continuadas, haverá uma continuidade, manutenção dessas políticas, a fim de manter o crescimento econômico e também controlar o desemprego e a inflação, que sempre foram fantasmas, digamos assim, para a Itália. Professor, para fechar, essa é uma análise um pouco mais ampla, até saindo um pouco da Itália. A questão esse é mais um episódio que acaba demonstrando a fragilidade política de algumas coalizões que são formadas justamente para se montar governos, e quando esses elos se rompem, e até muito facilmente, em alguns casos, acontece a queda de governos. De cabeça agora eu lembro da situação da Espanha e de Israel, que nos últimos anos é quase uma loucura a quantidade de eleições que a gente teve nesses dois países, porque não se conseguia de maneira alguma estabelecer uma maioria ou então uma aliança forte o suficiente para manter um governo de pé. Professor, dentro desse cenário, Itália, Espanha, Israel, outros exemplos que agora até me fogem, esse é o principal desafio do parlamentarismo hoje? Quer dizer, montar uma aliança verdadeiramente forte e que tenha um consenso, que não caia na primeira discussão, ou até ter maioria, o que parece mais difícil ainda na democracia de hoje. Tem algum fato novo que explica esse cenário, ou é algo que o próprio sistema, que está dentro do próprio sistema e que já acontece há mais tempo? Eu acredito que não é um desafio apenas do parlamentarismo, mas da democracia como um todo, né? A formação de consensos. Você trouxe alguns exemplos, acho que Israel é o mais nítido, né? Nós tivemos aí cerca de 5 eleições, vamos ter uma próxima agora em novembro deste ano, se não falha a memória. Tivemos Portugal no começo do ano também, né? Que não conseguiu manter essa coalizão de esquerda. Tiveram novas eleições, a esquerda voltou, mas de maneira enfraquecida. Próprias eleições polarizadas em países que não são parlamentaristas, como Brasil e Estados Unidos, Brasil no horizonte, Estados Unidos 2 anos atrás. Então, eu acredito que é um desafio da própria democracia hoje, se não é o principal desafio dos governos democráticos, dos países democráticos, é formar consensos políticos que permitam a manutenção de um programa de governo, de uma liderança, seja um primeiro-ministro ou um presidente, né? Isso é muito sintomático do sistema internacional contemporâneo. Sintomático o quê? Ou seja, é um sintoma, é uma nova característica
das democracias contemporâneas. Assim como no passado nós tivemos outras questões que foram momentâneas, né, com relação às democracias, a formação de bipartidarismo, né, duas agendas políticas, não era uma polaridade, mas eram dois movimentos muito marcados em vários países, inclusive no Brasil. Depois nós tivemos a questão da democracia social, da participação popular, dos movimentos populistas, a ascensão das extremas-direitas, o ciclo das esquerdas, ou seja, são características que ocorrem ao longo do tempo. Isso faz parte do processo democrático, ou como alguns colegas cientistas políticos chamam de um processo de maturidade da democracia. E talvez esta é a característica que nós vemos hoje, a dificuldade em formar consensos, quando eles são formados, são de maneira muito frágil, e a necessidade de estar repetindo eleições a um período cada vez menor. Talvez essa seja uma nova característica dos regimes democráticos. Períodos de governo menores e eleições menos espaçadas, em tempos menores. Talvez não mais mandatos de 4, 5, 6 anos, mas de 18 meses, 2 anos no máximo, que é o que nós vimos na Itália, Israel, Portugal, Espanha, agora muito recentemente também no Reino Unido. Talvez essa seja uma nova configuração, aí basta saber se temporária ou perene, né, dos regimes democráticos, principalmente as democracias ocidentais, das quais o Brasil também faz parte. Conversamos aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da SPM Sul, Roberto Ibel, abordando o cenário político italiano, também nesse finzinho, um pouco mais aí do cenário mundial político, e depois da queda do governo do primeiro-ministro Mário Draghi. Professor, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer, até um próximo contato. Obrigado, tchau, tchau.